Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, vamos para a sessão de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar seguimento então ao estudo. Estamos falando sobre o processo obsessivo. Até então, alguma dúvida, algum comentário, colocação? Não? Nós estávamos falando sobre os sintomas obsessivos, né? E aí o início do processo, a gente falou na aula passada, na localização da vítima, envolvimento fluídico e o pensamento hipnótico, que é o que o obsessor faz sobre o seu obsidiado para tentar direcionar um caminho um pouquinho mais complicado. E aí a gente entra nas infecções fluídicas, consequências da obsessão. Isso está na apostila, na página 198, infecções fluídicas, 199, quem quiser acompanhar. No livro dos espíritos, no livro dos médios, a questão 243, ela fala exatamente sobre o que a gente vai falar, de uma forma um pouco mais completa, talvez. Reconhece a obsessão pelas seguintes características. Questão 243 do livro dos médios. Item 1. Persistência de um espírito em se comunicar, de bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Item 2. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo da comunicação que recebe. Item 3. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sobre nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Item 4. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por eles se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tornar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante de inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou a falar o seu mau grado. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. E aí a gente traz o primeiro item, que é quase um resumo, colapso energético. A mente e o corpo físico obsidiado começam a exibir sinais de colapso energético, ou seja, através da incessante intuição do obsessor, né? Ele começa a ter pensamentos que desalinham a sua conduta e ele começa a trilhar caminhos equivocados em sua vida.
E aí isso começa a ter colapso energético no perispírito e depois no corpo físico, né? Porque o obsessor não deixa de ser um sugador de energia, ele não deixa de estar roubando energia, como se fosse como é que chama? Um vampiro, um vampirizador das energias. Essa parte de vampirização é uma coisa interessante, porque quando a gente briga com alguém, né, e há um desalinhamento, automaticamente nós trocamos energia, né? Então, quando como é que eu posso dizer? Quando eu intuo uma pessoa num caminho errado, né, de certa forma eu estou sugando a energia dela, né? Fluido vital, né? Isso não necessariamente seria uma energia positiva, e sim fluido vital para a necessidade energética daquela pessoa. Acontece muito com pessoas que são muito negativas, né? Elas precisam diminuir as outras pessoas para se sentir superior. Então, quando eu não consigo muitas vezes alcançar o meu objetivo, eu preciso diminuir o meu colega para que eu me sinta superior a ele. Então eu faço coisas que eu menosprezo ele para me sentir melhor. Isso nada mais é do que roubar energia dele, né? Porque eu tento menosprezar ele para que a vibração dele abaixe, consequentemente eu sugo essa energia. Às vezes, ou muitas das vezes, inconscientemente eu faço isso. Dúvidas? Vamos, pessoal. Pode discordar também. Uma forma bem simples aqui, entendeu? Que é o colapso energético. É o que a fadiga, cansaço, Mal-estar, estresse. É isso aí. A gente só tem que separar duas coisas para que a gente não traga tudo como se fosse obsessão, né? A pessoa teve um dia, uma semana exaustiva, chegou em casa cansado, a pessoa vai dizer, já está obsidiado. E às vezes ele chegou realmente cansado, energeticamente. Isso vai a gente mais vulnerável. Oi? Quando a gente já está fisicamente cansado da semana, do trabalho, do dia a dia, isso torna a gente mais vulnerável? Não, depende. Bom, aí tu te deixou levar para esse outro caminho. Porque assim, eu posso chegar em casa cansado, mas bem. Eu não necessariamente eu preciso chegar em casa cansado e mal, né? Por exemplo, o dia foi cansativo, mas o dia foi legal. Consegui fazer tudo, consegui alcançar o objetivo. Então, assim, tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo, consegui fazer tudo, dei conta do trabalho, consegui chegar em casa, tudo certo. Ponto negativo, estou extremamente cansado. Preciso de um banho, preciso descansar, assim vai. Então, são duas coisas que a gente precisa separar. Quando fala que a pessoa fala mal da outra, menospreza a outra, isso pode ser não cara a cara, pode ser, por exemplo, eu lá na minha casa falo daquela pessoa e mesmo assim estou sugando a energia daquela pessoa. Uhum. Até que ponto isso é permitido, por exemplo? Até o ponto de você deixar a sua... Porque senão, sabe por que foi uma curiosidade? Uhum. Porque senão você se sente um pouco vulnerável, né? Vamos lá então. Pois é. Deus deixa alguém sofrer? Então por que sofre? Entendeu? Deus não deixa ninguém sofrer. Ou, vamos lá, Deus não criou ninguém para sofrer. Muito pelo contrário. Ele nos criou para sermos felizes. Mas por que a gente não é feliz 24 horas por dia? O que acontece em nossas vidas, e é uma reflexão individual de cada um, o que acontece em nossas vidas que não é feliz? Que escolhas que eu fiz que o meu caminho se tornou não feliz? Exatamente a resposta que ela deu. Por que o meu trabalho não foi bom? Eu estou cansado do meu trabalho, eu não gosto. Por que eu estou naquele emprego? Por que eu não procurei outro? O que eu estou buscando da minha vida que está trazendo essas consequências para mim? Porque assim, ninguém te obrigou a escolher aquele serviço, ninguém te obrigou a escolher aquela profissão.
Ah, mas essa profissão agora está extremamente difícil, como todas as outras. Não tem uma profissão que é fácil. Tem dias bons, tem dias difíceis, tem dias extremamente cansativos. Faz parte do processo. Agora, que caminho que eu estou escolhendo que a minha vida não está sendo mais feliz do que ruim? O meu relógio, o meu peso está pesando mais para positivo ou para negativo? Né? Aquela pergunta que eu fiz lá no início. A minha balança é mais positiva ou mais negativa? Eu estou ajudando o planeta a melhorar ou eu estou no grupo que estou ajudando o planeta a travar? Porque cada um de nós é responsável por isso. Se a maior parte do meu tempo é negativo, eu estou negativo, então, para o planeta. Tanto para mim como para o planeta. Não, eu já estou, maior parte do tempo, positivo. Bom, eu já estou ajudando. Então, são essas coisas que a gente precisa analisar para ter um contexto. Às vezes a gente olha muito fácil. Ah, mas por que acontece? Porque eu permiti. Só por isso. Se eu não me permitir, não acontece. Né? E aí a gente traz, o caso do Divaldo agora há pouco tempo, e agora ele está enfermo, passou por uma situação, em situação da idade avançada que ele já tem, né? Mas ele falou numa das últimas palestras que ele deu, que ele foi alvo de influenciações de espíritos. Agora, há pouco tempo da vida dele. Né? E ele percebeu, só depois de foi hospitalizado, só depois de medicado, que ele se tocou que existia uma influência nele, que até então ele não estava percebendo. Então, assim, até com o Divaldo acontece. Não, eu entendo isso. É porque às vezes é uma coisa que, vamos dizer, entre aspas, a gente diz até às vezes que é do ser humano, que acaba a gente comentando, acaba comentando, né? E a vida acaba sendo esse grande comentário, todo mundo, né? Entendeu? Aí eu fiquei pensando, se é tanto isso, né? Como tu falaste de uma forma muito clara, como 2 e 2 são 4, mas, poxa, será que a gente fica tão vulnerável? Não é porque a gente se permite, né? Sabe que às vezes isso acontece tão facilmente naquelas pequenas fofocas que a gente faz? Porque muitas vezes a gente começa a conversar e a conversa tem um rumo um pouquinho diferente e você se deixa levar e daqui a pouco se toca que está falando de outra pessoa. E na maioria não é falando que eu vou ajudar ela ou que ela precisa de ajuda, e sim falando que não deveria falar. Então a gente pode fazer pequenas análises e ver que isso acontece às vezes diariamente. Inconscientemente, na verdade não é inconsciente, porque você está consciente, mas você se deixou levar e foi na conversa e foi falando e daqui a pouco se tocou, poxa, por que eu estou falando isso? Que caminho que eu estou seguindo? Por que eu cheguei até aqui? Né? Mas se deixou levar e foi. Qual é o principal, qual seria a principal causa da obsessão? Ótimo. Vamos pensar. Daí vai matar essas perguntas que foram feitas agora. Você vai conseguir compreender isso dessa forma. Vamos, pessoal. Porque às vezes a gente percebe e às vezes a gente não percebe. Mas quais as causas? Não, pois é, esse grande entendeu? Da questão. Porque às vezes tem pessoas que são extremamente negativas, né? E às vezes a pessoa te diz, você tem que ser assim, você está sendo mais negativo. Um pouquinho mais alto para não escutar. Né? Você é negativo, você precisa mudar, que as coisas vão mudar. Mas às vezes a pessoa acha que ela não consegue alcançar, na verdade, o que você está, entendeu? Como ela é, né? Porque ela não consegue ainda ver aquilo no espelho, vamos dizer. Entendeu? Então, eu acho que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? É como
como a história cristã sempre dizia, a gente se vitimiza muito, né? A gente se chicote está ali, entendeu? E isso é uma coisa que eu vou botar aqui, vou falar para vocês. Assim, antes de eu vir para cá, era uma coisa que para mim era muito latente, entendeu? Só que eu tinha assim, um amigo, um grande amigo, que ele era muito pontual nas coisas que ele falava, e ele às vezes ficava em silêncio porque não era o momento ainda dele dizer, porque eu não ia compreender, entendeu? E ele só dizia, mas olha, rever isso, rever aquilo. Sabe aquela coisa que tá para te dar cola, mas não pode te dar cola, sabe? E aí quando eu cheguei aqui, que era completamente diferente, a dinâmica, tudo, aí que parece que você vai se aprendendo, não que eu não seja cheio de erros, é isso. Você vai aprendendo a se olhar e aprendendo a dizer assim, a pessoa me pergunta, você está bem? Tudo bem? Por mais que você não vai ainda estar bem na sua totalidade, mas você está melhor do que ontem. Então você está melhor do que há muito tempo, quando você começou. Mas tu resume isso em quais causas? Para mim, nessa questão da negatividade. Negatividade. Mais alguém? Elian? Eu acho que encaixa muito nessa questão a parte da intenção. Né? De quando a gente está, por exemplo, comentando com alguém sobre uma outra pessoa. Vou dar um exemplo que aconteceu agora com uma pessoa. Aqui na frente, inclusive, no Serioso. Tem uma amiga minha que está passando por problemas bem complicados, bem sérios no dia dela. E tanto eu quanto a minha colega de trabalho, onde a gente trabalha, a minha colega já conhecia ela antes de algum tempo, sabe que ela já vem. Esses problemas dela, eles são problemas que são recorrentes, né? Só que ela chegou até mim de uma forma que eu não consigo evitar, por exemplo, me colocar à disposição para ajudá-la. Seja conversando, seja convidando ela aqui, seja de qualquer forma. E nós acabamos nos tornando amigas. Assim. Só que ela entra em crise, inclusive ela está entrando num período bem complicado, acho que daqui a pouco, de um período depressivo. Ela entra em crise, ela vem, a gente percebe que ela está mal, a gente chega nela e tenta ajudar de uma forma ou de outra. E eu, principalmente, tento da forma mais sutil possível, porque de tanto ouvir aqui, inclusive, a exemplo das minhas filhas, que assim, a gente não consegue ajudar e não quer ser ajudado. A gente tenta, mas a pessoa precisa querer. E ela vem, ela pede socorro e parece que no dia seguinte, quando ela está um pouco melhor, ela esquece. Aí a minha colega me perguntou agora, tu tem que falar com a fulana? Eu falei, final de semana, aconteceu isso, né? Ela estava assim. E aí eu dei mais uma conversada com ela, dei uns conselhos para ela, pedi ajuda, disse que estou aqui disponível a ajudá-la. Só que eu disse para ela, ela precisa querer ajuda comigo. Não adianta a gente estar disponível e ela não querer. Então, esse foi um comentário que nós fizemos a respeito de uma terceira pessoa. Só que eu vejo aí que cabe muito a questão da intenção. Porque a nossa intenção é a intenção de ajudá-la a sair do fundo do poço onde ela realmente está se afundando cada vez mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente se sente cansada em relação a isso, tipo, de bater na mesma tecla e não conseguir que ela também se ajude. E eu senti, essa semana que eu tive em contato com ela, a gente estava em negociação no lançamento de empreendimento, e ela não conseguiu fazer a negociação dela, não deu certo para ela. De todos que estavam lá, o único que deu certo foi para mim. E aí eu senti que ela veio meio que fazendo perguntas e me questionando em relação àquilo, e eu acabei me sentindo um pouco mal, porque eu senti que de repente ela podia acabar trazendo uma energia para mim que não ia ser legal. Principalmente na relação negócio, sabe? Energias de inveja, energias negativas, e eu acabei me sentindo mal por pensar assim também. Porque ao mesmo tempo que eu quero ajudá-la, eu também não quero correr o risco de estar envolvido no meio dessa energia. Eu acho que vai tudo muito da intenção
E eu senti um pouco dessa intenção dela também. Mas a gente comenta assim sobre a questão dela, sobre a situação dela. O que eu entendi, foi uma das coisas que foi bem colocada nas primeiras aulas sobre obsessão, é que o outro, ou o obsessor, ele, de um modo geral, sempre acha que eu estou vivendo algo a ele, que eu devo a ele, ou seja, ele não entende o que ele acredita, enfim, e acha que tem que me cobrar alguma coisa. Então, respondendo a pergunta final, o que eu acho, foi o que eu aprendi aqui, que não é o que eu tinha em mente, é isso. É o que ele achar que eu devo a ele, ou que ele me deve alguma coisa. Então, a partir daí, se inicia o processo de obsessão. O que ela falou numa palavra. Oi? O que ela falou agora, ela falou aí em uma palavra. Uma coisa bem pontual. Sim, diga. Ódio, vingança, reações e sentimentos que vão fazer o enlace para o obsessor. Criar esse meio, esse estágio para ele. Exatamente. Mais alguém? Então, eu acho que, assim, falando de uma maneira até mais fria, vamos dizer assim, eu acho que tem questão energética por trás, assim, porque, vamos dizer assim, até falar de energia, eu acho assim, até um meio genérico, porque principalmente quem é das áreas mais exatas, a gente generaliza tudo como energia, quando se trata do plano espiritual. Mas, assim, eu vejo que, tipo, é como se fosse uma pessoa que tem frio para se aquecer. Daí ela vai em alguém que está quente, né, para entrar em algum equilíbrio, vamos dizer assim. Tá? É quase como uma necessidade daquele ser que está vibrando mais baixo, uma vibração mais baixa. Então, eu acredito que tem a ver com, assim, falando de uma maneira mais científica, assim, como uma necessidade energética, assim, que a pessoa, os seres, tem. Gostei da comparação ali, quente e frio. Exatamente. Faz uma correlação bem legal. Mais alguém? Vamos, pessoal. Então, quando a gente está numa energia, uma vibração boa, vocês nunca tem. Nunca chega? Não, nunca chega. Não há como. Tem o teu favorito, mas nunca chega. Só abrindo um parênteses, energia boa são sentimentos positivos elevados. É que a gente não... É que a gente precisa entender o que realmente é bom e o que não é bom, né? Porque eu posso estar numa festa bebendo todas e dizer que é maravilhoso. Então a gente precisa realmente separar, mas é exatamente isso. Marco? Não devemos esquecer, muitas vezes, essas cargas negativas, todas as palavras que foram ditas, palavras benéficas para a nossa realização. Mas não devemos esquecer que essa parte negativa, muitas das vezes, vai nos lembrar de estar sempre um pensamento positivo em benefício de alguém desencarnado no tempo que já desencarnou, que muitas das vezes não vem através de nós como obsessor, e sim para nos alertar das nossas obrigações com o Espírito. Eu sempre digo assim, eu gosto de falar para mim, sou responsável por aquilo que eu falo. Todo obsessor tem um porquê. Todo obsessor tem um objetivo. Isso é um fato, ninguém pode tirar isso. Sim. Mas devemos nos lembrar sempre que cada ato ruim pode ser feito um ato bom em cima disso. Eu digo por mim que eu digo, sempre digo, não só nesse grupo de estudo, nos outros que participam, que eu vivo mais no mundo dos mortos do que dos vivos. Sempre falo isso. Procuro sempre estar em contato com entidades. Procuro não. Eles, entre aspas, assim, eu estou sempre em contato com entidades com vibrações mais baixas.
me sinto muito bem trabalhando com eles, conversando com eles. E eles conseguem lembrar desse fato. Nem tudo que a gente acha que é obsessor, que é do mal, devemos tratar do mal. São criaturas, muitas das vezes, estou falando por mim, por experiências, que muitas das vezes tem que baixar a vibração deles para se aproximar da gente. A nossa vibração não é 100%, a gente sabe disso. Né? Somos falhos, ele está sendo falho. Tem que baixar a vibração deles para entrar em comunicação conosco. E nem sempre, né, a gente deve olhar para ele como obsessor. Só que daí a gente tem que fazer um pequeno parênteses aí, né? Se ele tem que baixar a frequência dele para chegar perto de nós, ele não é um obsessor ou um ser inferior. Ele apenas moralmente se fez um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, como é que se chama a palavra? Mais humilde para conseguir se aproximar. É nesse ponto que nem tudo que se aproxima da gente acha que é obsessor. Sim, sim. Quer dizer que ele está ali para nos prejudicar. E muitos dos sentimentos que acontecem podem ser nossos mesmos e não de obsessores. É outro ponto. Mas o Nasa vai responder a pergunta. Não, vamos lá, gente. O que vocês acham? Isso aí? Será que é o pensamento? O que vocês me dizem? Porque é aquela história, aquilo que eu penso é onde eu estou. E com quem eu estou. Então é nesse sentido que nós temos que começar a trabalhar e ver aonde está a situação obsessiva. É nesse ponto. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas que dizem, essa pessoa aí mexe com espírito, faz isso, faz aquilo, mas nunca teve problema propriamente. Vai depender de como essa pessoa pensa a respeito daqueles que estão com ele. Mesmo que seja de uma vibração mais alta, mais baixa, de como ela pensa. Conforme o que ela pensa, ela vai ter uma resposta. Sempre vai ser assim. Então ela pode ter uma resposta boa ou ela pode ter uma resposta ruim. A resposta ruim nós chamamos de obsessão. E que muitas das vezes tem espíritos que estão por aqui, até o Marcos estava falando ali agora, que estão por aqui que não tem nada a ver com a gente. Mas dependendo da forma como eu estou pensando, eu faço uma conexão com eles e fico ruim. E o que eu vou dizer? Eu estou com um obsessor. E o obsessor, mais ou menos dentro da própria palavra em si, seria um espírito que nos persegue. É diferente dessa situação. É um espírito que nos persegue, dá alguma coisa que ele vem, em cobrança, ou que ele vem fazer. É sempre assim. Isso sim é uma obsessão. E ela, na maioria das vezes, ela é de um tempo bastante prolongado. Ou diversas encarnações. Não é uma só. Aí sim você pode configurar como obsessão. E o pensamento, exatamente como o Nasa estava dizendo, a gente pode trazer o exemplo que o Sandro batia muito na tecla, que ele perguntava, você vem muito ao centro? Eu falo, frequento ao centro há 30 anos. Não, nunca veio ao centro. Como assim eu venho há 30 anos? Eu chego aqui, estou pensando lá na esquina, estou pensando... Ou seja, eu não estou de corpo. O corpo está presente, mas o pensamento está em qualquer outro lugar. Né? Exatamente o que o Nasa falou. Meu pensamento está... Eu estou onde o meu pensamento está. O espírito está lá. O corpo está aqui presente. Mas às vezes eu não estou prestando atenção em nada que está sendo dito. Mas esses pensamentos desviam, pode-se dizer que é um obsessor desviando. Muitas vezes não. É a nossa vontade de estar lá. Porque nossa própria vontade que nós temos.
começo a ler, eu já tenho. Às vezes eu levanto, volto, sento de novo. Às vezes eu tenho que ler 2 vezes, porque uma é ou 3. Isso pode ser, mas a E gente é não assim, pode. ó, às vezes eu digo assim, que saco, eu vou tanto tempo fazendo, não. E se for uma ação do teu instrutor espiritual, como é que fica? Como? Se for uma ação do teu instrutor espiritual. Eu não entender? Não, para te focar mais no que tu está fazendo. Trabalhando o teu foco. Então, e é difícil. Eu digo aqui, somente quarta-feira eu tenho muito foco. Eu consigo focar, eu consigo abrir a minha cabeça. É incrível. Assim, nas palestras, mais assim, no Evangelho. Tem um dia, semana passada, foi um dia que eu li e não leu. 3 vezes eu li, coisas assim. Eu disse, não, vou ler menos, vou ler um pedaço que eu consigo entender, que eu faço sozinho, eu tenho que explicar para mim mesmo. Como Nazaré dele sozinho, e assim eu tenho muito difícil. Mas eu faço trabalho. Mas é interessante, tem a parte obsessiva, tem a parte do instrutor que às vezes está querendo que tu foque naquilo, mas tem também a minha vontade de estar lá. A gente não pode tirar isso, né? Às vezes eu estava aqui, preferia, está acontecendo uma festa lá e preferia estar lá na festa, e eu estou aqui sentado pensando no que está acontecendo. E assim acontece em diversas outras coisas. Mas aí eu te pergunto, nesse caso, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo? Se não for, tu nunca vai conseguir evoluir. Mas aí nesse caso, eu não quero estar lá, não pode fazer, por exemplo. Aí tu tem que focar aqui. Tu não pode deixar o teu pensamento ir para lá. Senão tu vai estar te auto boicotando. Valeu. Marco. Continuação. Gente do... Eu não conseguia rezar o Pai Nosso. Eu não sabia. Eu chegava no começo, eu escrevia numa folha o Pai Nosso. Eu chegava, começava. Eu consigo rezar o Pai Nosso, o Evangelho não. Agora eu já consigo, mas aquela. Eu Nazareno assim, talvez não é para tu rezar o Pai Nosso. E eu não conseguia. Eu fazia o começo, a hora que chegava ali, embolava tudo, eu não rezava o Pai Nosso. A Reserva Maria cria uma oração. Cria tudo, mas ali eu fiquei bloqueada e foi várias semanas, mais de um mês. O Evangelho do Lar, eu disse, não, Pai Nosso, eu não vou rezar porque eu não sei mais. Eu não sei. Mas em relação à leitura, pode não ser a leitura? Porque assim, ó, lá em casa a gente tentou fazer o Evangelho do Lar com o Evangelho do Segundo Espiritismo, não vai. Aí agora eu tô com o Evangelinho, aí o Evangelinho tá indo, tá É que é uma leitura mais clara. É, exatamente, às vezes pode ser leitura também. Não é tão científica, não sei. Pode. Não sei responder, não. Responde. Oi? Nessa situação dela, pode ser a leitura? A leitura mais fácil pode facilitar, pode... Isso depende de cada um. Depende de cada um. Não é propriamente pela leitura, ela ser uma leitura mais fácil, que tenha um desenho, que tenha alguma coisa assim, uma brincadeira, vamos supor assim, para que a gente possa... Vai depender de como eu me adequo àquilo que eu estou fazendo. Às vezes, porque como tu tem 2 crianças, que já estão adolescentes, fica mais fácil de se eles entenderem, todo mundo participar. Talvez seja isso. Porque é uma leitura mais fácil de entendimento de todos. Diferente de só vocês 2 fazerem. Que daí ficaria mais fácil. Uhum. O Marco, depois a Dete, que a Dete está esperando também para falar. Pode falar, Marco. Voltando ali, retrocedendo, Nazareno no povo, falando sobre a influência. Quarta-feira passada, eu saí daqui muito chateado, muito triste. Comigo mesmo. Eu me deixei levar por 2 criaturas que eu já tinha conversado tempo atrás. Estou sempre contado com isso. Eu não sei quem foi o doutrinador que sentou do meu lado. E até onde eu sei e me lembro do que estava acontecendo, não foi algo
Eu jamais operei esse tipo de comunicação. Me senti triste, me senti fraco, me senti uma criatura despreparada naquele momento. E não me senti assim, muito triste. Aí cheguei em casa, como eu sempre faço, estou de madrugada, eu me concentrei e chamei a entidade. Chamei de teatro. Me concentrei, abri o Evangelho e comecei a meditar sobre aquilo, sobre as duas passagens que foi dado. E esses irmãozinhos então se aproximaram e começaram a conversar comigo. E me lembraram, nessa conversa, me lembraram que nós estamos a surgir a ser debochados. Nós estamos manipulados, independente do lugar onde a gente esteja. Com o teu grau de vibração, mas a gente diz, às vezes a gente está no lugar, ele está lá no lugar que não tem nada a ver com a gente vibra e ele se aproxima da gente. Eu me senti muito triste por ter feito aquilo. E me retratei com eles, assim, eu vou pedir para vocês são meus amigos, vocês podem vir quando vocês quiserem. Minha casa estará sempre de porta aberta, mas vou pedir para vocês que não voltem mais no centro. Aí eu expliquei isso. E assim, não foi legal o que vocês fizeram, vocês me usaram. E eu não gostei. Fiquei muito triste com aquilo. Eu tive uma resposta dele muito, muito clara. Isso é para você aprender que o campo de vibração nem sempre está no ponto positivo. Mesmo estando em uma sessão de vida. Você tem que ter muito cuidado com o que você pensa. Até onde eu me lembro, ele receitou chá, quase receitou alguma coisa parecida, entidades que vêm muito longe. Quero lembrar, estou falando por mim, sou responsável que eu falo. Para todos que aqui estão na sala, nem sempre a vibração que nós estamos está de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Só para entender, ele se apresentou como um espírito sofredor? Não, acho que foi, eu não sei quem foi o professor que está do meu lado, né? Um curandeiro, uma criatura. Entendi. Os dois, o período foi isso. Eu não tenho tempo, mas eu me senti muito humilhado, muito triste daquela situação. Aí chamei eles para conversar. Tá? É bem claro, e não vão fazer de novo, não vou mais permitir. Se isso acontecer de novo, na conversa com eles, se isso acontecer de novo, a gente vai ter uma conversinha diferente. Tá? Pet? Falta de perdão, a pessoa não consegue lá também é uma pessoa. Por exemplo, assim, a pessoa teve lá uma discussão, um desentendimento, e essa pessoa foi atrás, tentou pedir perdão, tentou ajudar, mas a pessoa não quis saber, não perdoou e ainda destruiu tudo. Instagram, dados, tudo. Essa pessoa é outra pessoa dela, não deixou ela perdoar? Na verdade, ela talvez não esteja preparada ainda para perdoar. Não chegou no patamar ainda de evolução dela para perdoar a situação que ocorreu. Então, como todos nós temos o livre-arbítrio de trilhar um caminho, pode ser nessa vida que eu perdoo, pode ser numa próxima, pode ser numa próxima. E é por isso que a gente tem obsessão de vidas muito passadas, porque acontece sempre dos dois lados. Eu obsidio a Cida, por exemplo, né? E aí na vida seguinte ela me obsidia e assim vai, até um dos dois dizer, não quero mais, e aí a gente se melhora. Né? Mas pode acontecer por muito tempo. E uma coisa muito importante que a gente precisa dizer é que isso não foi só no passado que acontece. Isso acontece hoje e ainda vai acontecer para vidas futuras. Por mais que a gente esteja em pleno século XXI, já no plano de transição, que isso deveria já ter sido extinto, né? Nós já deveríamos, nós,
e colocando junto, já deveríamos ter superado isso em muito. Mas, infelizmente, o nosso orbe ainda está um pouquinho atrasado em decorrência de todos nós. De todos os sentimentos, não só o perdão. A gente deu o perdão porque ela trouxe como exemplo, mas qualquer sentimento negativo. Uma dúvida que fica batendo na minha mente sempre é: se a partir do momento que eu decido que eu vou perdoar alguém, eu posso perdoar essa pessoa e não querer estar próximo dela? Pode. Isso não significa que eu não perdoei, né? O perdão, Ou ainda é porque existe alguma o perdão está eu não dentro. carregar o peso, mas eu não quero mais ver uma Isso é o perdão. Você não vai carregar isso dentro de você. Isso é o perdão. Não é só pra isso. Você não precisa estar próximo da pessoa, mas devia perdoá-la. Só que é uma coisa tão sutil, porque às vezes isso acontece que eu realmente perdoei, tudo da boca para fora, mas às vezes lá no fundo eu não perdoei. Né? Uma prova disso seria, se ele batesse hoje a minha porta, eu largava tudo para ajudá-lo? Eu estaria disposto a ajudá-lo em decorrência de tudo que aconteceu? Isso seria uma forma de a gente ver, não, ainda não consigo fazer. Então, muitas vezes, talvez eu ainda não perdoei. Né? Eu ainda carrego sentimentos que me machucam em decorrência de tudo que aconteceu. E esse sentimento é sempre o conhecimento que acontece dos dois lados, porque tu tem o teu ponto de vista e ele tem o ponto de vista dele. Então, os dois têm, vamos dizer, o sentimento de direito de cobrança ou de vingança. Né? Então, por mais que eu sou a pessoa que mais sofri, né, num relacionamento, e agora vamos trazer o relacionamento como um exemplo, por mais que eu fui a pessoa que mais sofri no relacionamento, eu tive alguma coisa que contribuir para aquela parte negativa. Nunca é de um lado só. Nunca é só de um lado. Sempre existe dois lados em toda a situação. Ah, tem um lado que mais sofreu? Tem. Mas sempre tem alguma coisa que lá no fundo eu tenha feito que prejudicou ele de alguma forma, e assim vice-versa, e assim vai e volta. E muitas vezes, isso aconteceu comigo, tá? Chego no relacionamento, muitas vezes não tem agora tem outra vida. Eu tive que quebrar o seguro, porque não nasceu da minha consciência. Larga a mala. Larga. Tu guarda a mágoa, é um copo de veneno que toma. Larga a mala, deixa aí. É bem difícil esse distanciamento. Mas pensa, é um verbo que não vou dar. Então, isso foi bom pra ele? Foi. Entendeu? Mas, assim, de modo geral, eu falo de relacionamento. Até porque se vai assim, se desencarna assim, já vai pegar o que você Era para terminar e não vou levar mais para as outras vidas. A gente vai, e eu digo também de experiência própria, porque eu sei que ainda tem coisas que ficaram, mas eu sei também o tanto que eu já caminhei para isso acontecer e o quão leve vai ficando. Né? Porque a gente acaba se sentindo bem, a gente sente bem também, quanto mais a gente vai deixando as coisas, quanto mais a gente vai dissolvendo, mais leve vai ficando. Mas sempre fica o quesinho do, mas provavelmente ainda tem alguma coisa, algo que vai acontecer, algo gatilho que vai fazer. E o relacionamento é interessante porque assim, eu perdoo, não perdoo, e daqui a pouco um vem como filho do outro. Ah não, marido e mulher não dá. Beleza, bota como filho. Aí eles vão se entender nessa vida. Dizendo que eu estava também de só que falta, né? Aí não consigo perdoar 100%. Vem como filho. Filho, neto, vai vir com alguém muito próximo. Pode ter certeza, esquecer não esquece. Eu vou ter que curar aquele sentimento ali de alguma forma. Mais alguma colocação? Sobre a questão do pensamento, eu acho que faz bastante sentido, somente os pensamentos negativos. Eu acho que todo pensamento negativo, por mais que seja gerado dentro da gente, ele acaba sofrendo de alguma forma a gente ressonância com algum pensamento que existe no meio, que seja semelhante. Porque quando a gente pensa em alguma coisa mais negativa, algum tipo de consentimento, alguma coisa assim que parece que ganha muita força. Ganha uma força que
não parece natural. Eu acho que às vezes a gente sabe que está pensando alguma coisa que não faz sentido, às vezes a gente fica imerso no pensamento e não consegue nem sair. E para mim isso de alguma forma caracteriza alguma influência. Sim. Porque não faz sentido, porque era, né, como ser racional era para tudo não. É que Mas às vezes é uma força que. aí, até o Osni pode falar que o nosso pensamento ele ressoa, tem ressonância. A partir do momento que eu pensei, saiu. Ele vai encontrar o pensamento dele que está na mesma frequência talvez da minha, e aí o pensamento que era para ser assim, aquela ondinha pequena, se transformou numa onda maior. E aí pegou o da Lilia junto, e aí pegou o dela junto, daqui a pouco está um tsunami. E aí tu está envolvido naquela energia toda. Então por isso que tu te sente às vezes nesse emaranhado, porque tu está naquele conjunto de energia que está fazendo essa ressonância. Tu está ajudando a frequência. A gente, de alguma forma, sempre parte da gente, né? Nunca é totalmente exterior e a gente é vítima, vamos dizer assim. Mas parece que ele ganha força. Sim. Fica difícil de controlar de alguma forma. É que tu te permitiu cair naquele pensamento. Porque se tu te policiar e não cair naquele pensamento, não é. Falando é muito fácil. O problema é realmente fazer bem diferente. Isso. Uma relação também com o perdão. Eu sempre fico muito naquela. Hoje tentando policiar dessa forma. Né? Por que eu estou perdoando? Eu estou perdoando simplesmente como barganha? Eu estou perdoando porque não tenho que perdoar para eu ficar legal. Porque se eu não perdoar, eu vou cair. Então, está se perguntando por que eu estou perdoando? Legal. Então, essa questão do perdão, estou tentando hoje me colocar mais no lado da pessoa que de repente me fez algo que não me fez bem. De repente, dela não ter uma orientação, dela não ter um grau ainda que ela consiga ter feito de uma forma melhor, do que simplesmente estar perdoando como barganha. Eu vejo às vezes perdoando como barganha. Eu vou perdoar só porque eu tenho que perdoar. Porque eu sou espírita e agora eu aprendi que eu tenho que perdoar. Então, muitas vezes a gente se pega nisso. É legal, porque daí tu te aprofunda no perdão, sobre o que realmente, se realmente tu está perdoando ou não. É interessante. É interessante que são caminhos que ele criou para ele, né? Que fazem ele se aprofundar no perdão. Será que realmente eu me perdoei? Será que realmente eu não estou só barganhando alguma coisa? Legal. O meu caminho, o que eu penso, da minha forma de estar lidando com isso, é pensando em mim, no meu bem-estar, em como é que precisa ser caminho e como eu preciso encarar isso. Tudo bem, eu penso numa pessoa, não quero mal, não quero mais o mal, não tenho mais sentimento de vingança ou algo do tipo, quanto menos raiva também melhor. Mas, sim, eu penso em mim, em estar leve, ficar bem comigo mesmo, porque isso já me fez muito mal. Então, hoje, eu quero estar bem com isso. E essa é a visão que eu tenho do meu perdão pela pessoa. Sim. São todos caminhos que nós criamos para nos aprofundar e tentar superar aquele sentimento. Fala, Marcos. A questão de buscar caminhos para o perdão, buscar esse caminho, fala também. Eu sempre procuro buscar no outro, me machucou, me ofendeu, entrar no campo do repertório dele. Quando a gente entra nesse campo do repertório, você consegue machucar uma condição ou ele. E através desse campo vibratório, você consegue ter contato com uma parte espiritual que o organismo que acha pertence àquela coisa. Você consegue entrar nesse campo e conversar não com a criatura que te machucou, mas sim com aquele espírito, entre aspas, que está próximo por dele. E aí você consegue entender melhor. E acha um caminho melhor. No meu caso, eu procuro fazer sempre isso.
Recentemente tive todo o serviço lá com a pastora da comigo, e ele não se achou no direito de sair ofendendo todo mundo. Eu disse para ele assim, filho, eu tenho 3 vezes mais autoridade. O Marcos vai te ensinar uma coisa. Se tu ficasse quieto, todos aqui te perdoariam, mas como tu partiu da parte agressiva, ninguém vai te perdoar. Inclusive você usou a agressão para se justificar no teu mal. Então o Marcos vai fazer o seguinte, como eu te conheço a tua família, nós vamos com você estar demitido, você não trabalha mais aqui, tá? Você tem esse tipo de atitude. Quero que você se recolha, quer que eu se retire. Mas, 2 dias depois, eu fui até a casa dele, a dizer que ia. E ele então estava bem preocupado, estava bem triste. Ele disse assim: vou fazer o seguinte: tua família é toda espírita, eu sei que vocês estão no caminho nesse sentido. Eu vou te convidar para nós irmos para um grupo de estudos para pessoas que têm um pouquinho mais de agressividade nessa área. Ele então me acompanhou no domingo à tarde dele. E um dos médicos que já estava no passado me deixou bem claro o seguinte: nada mais é do que uma criatura obsediada que vem de vidas passadas. Aí veio a parte mais do eu. Né? E você, por que você não perdoou o rapaz no dia? Eu disse assim: eu particularmente não posso perdoar. Eu não posso. E se eu perdoasse ele naquele momento, naquela hora, eu estaria perdendo toda a minha autoridade. Isso daria motivo para que outras criaturas fizessem a mesma coisa. Mas eu te peço, eu te diria o seguinte, meu irmão, vamos conversar então de outra forma. Eu vou entrar no campo vibratório dele, não hoje, mas permitir que eu entre para que nós possamos conversar. E isso ocorreu. E a gente conversou muito. E ele pediu para que eu perdoasse o menino e desse outra chance para ele. E assim foi feito. O perdão, muitas vezes, a gente não pode perdoar ali na hora. É muito fácil a gente falar, é muito fácil. Na prática é tudo muito bonito. A gente dizer que perdoa, é tudo maravilhoso. Né? Mas o nosso sentimento, ele mudar lá dentro, profundo, aquilo demora. Estou citando o caso do menino, porque no momento eu não pude perdoar ele. Né? Então, damos a outra chance, outra oportunidade de perdoar aquela casa, ele passa de novo, ele já sabe o que fazer. Porque o nosso amigo falou aqui, quando a pessoa machuca a outra, sem conhecimento é uma coisa. Agora, quando a pessoa se prepara para machucar a outra, se prepara para tirar dele ou dela o que é melhor, que foi feito de propósito, caso esse cara fez isso, ele se preparou para aquilo ali, né? Ele não merecia perdão, não. Então, conversando com a entidade que fazia parte dessa nossa conversa, ele pediu, deu outra chance a ele. E nós demos outra chance a ele. Né? E o menino veio cometer o mesmo erro. Né? Começou a ser agressivo com os outros. Só infelizmente, né? Eu acho que embora de novo, dessa vez não vai voltar mais. Marcos, aí tem a questão, né? Eu sempre coloco. Nosso perdão vai até onde? Até quando? Vai até quando? Vai até onde? É muito fácil a gente falar. Até onde Cristo falou. 7 vezes, 7 vezes. Mas só nós estamos na época de Cristo, nós estamos na época de hoje. Sim. Né? Hoje tudo é muito diferente. Né? Mas hoje segue a mesma regra. Segue o mesmo parâmetro. Né? Mas quando você está diante de alguém que muita maldade, que faz o propósito, que está ali para te machucar, você perdoa, mas à distância.
teu perdão, você está perdoado, mas fica lá no teu canto. Marco, eu só tenho que fazer um parênteses, cara. E aí eu vou te contrariar, desculpa. Aqui para conversar nosso tempo já está acabando, mas eu ia concluir essas duas partes e não vou, mas eu preciso, porque o Marcos abriu um assunto um pouco, como é que eu posso dizer? No meu ponto de vista, não tão correto, vamos assim dizer. Não tão correto. Não é tão simples assim eu invadir o campo áurico de outra pessoa. Eu não tenho permissão para isso. Né? As pessoas têm um livre-arbítrio e eu não posso invadir o campo mediúnico dela, assim como tu simplesmente falou. Então eu não posso chegar em casa hoje e invadir o campo do Osni. Né? Isso depende de um auxílio da equipe espiritual, de permissão do anjo de guarda da pessoa para que se assim tu fizesse. Então, assim, não é algo que se faz tão facilmente. Não estou dizendo que tu não fez, não estou dizendo que tu não conseguiu. Eu estou dizendo que tem que se tomar muito cuidado nesse tipo de coisa, porque como tu falou abertamente aqui, pode dizer que aconteceu, agora eu vou lá, vou acessar para ver o que ele está pensando de mim. Não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado sobre a interferência que eu vou fazer na vida da pessoa. Sabemos todos nós que todos nós temos o livre-arbítrio. Cada um de nós tem o direito de escolher o seu caminho, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, se eu interfiro no campo da outra pessoa, né, muitas vezes eu posso estar prejudicando aquela pessoa. Então, acontece sim, não é algo que não acontece, pode acontecer, mas precisa muitas vezes de um trabalho, às vezes mediúnico, específico, de autorização direta do anjo de guarda dele, do guia espiritual, seja o nome que vocês queiram dar. Eu só quero fazer esse parênteses para não parecer que se torne muito fácil. Tá? Não te contrariei, eu só quero deixar muito claro como que isso acontece, que às vezes não é tão simples. Então, o meu objetivo aqui não foi te contrariar, e sim dizer que não é qualquer um que vai chegar em casa, vai fazer isso e vai conseguir entrar nesse campo. Nosso horário chegou ao fim, eu ia concluir essas duas partes, mas a gente conclui na parte final, e aí a gente entra no nosso último slide, e aí a gente conclui essa parte de obsessão. E aí nós vamos ter o grande prazer da próxima aula. Anuncia para o pessoal que foi da aula. Oi, vai ter mais uma aula. Na próxima aula tu não pode fazer pergunta. Nós não vamos continuar.